Giração Jornal Quinta-feira, boa noite. Crime detida no Ambo, mulher que deitou o seu próprio filho de apenas 3 meses de vida. Mercados em Luanda, produtos do campo registram subida nos preços. Comerciantes apontam aumento dos custos de transportação como um dos fatores que estão na base. Transferências sociais monetárias na Huila, mais de 100 mil famílias beneficiaram do programa Quenda. Último adeus, Tenente-General José João Maua foi hoje a enterrar em Luanda. Chefe de Estado rendeu homenagem ao malogrado. Sudão do Sul, oposição anuncia fim do acordo de paz após detenção de Riek Machar. Giração Jornal Quinta-feira, 27 de março. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos hoje com a triste história de uma mulher que deitou o seu próprio filho de apenas 3 meses de vida. Aconteceu na noite desta terça-feira, num dos bairros da cidade do Ambo. O porta-voz do Mininte confirma a detenção da cidadã de 24 anos de idade que, por alegada falta de condições econômicas, deixou ao relento seu segundo filho. A Delegação Provincial do Ministério do Interior tomou conhecimento por via da Polícia Nacional, portanto, mais precisamente a 3ª Esquadra, a Distrita, ao Comando Municipal do Huambo, de um crime consubstanciado no abandono de menor. Estamos a nos referir de uma cidadã nacional de 24 anos de idade que no dia 25 do mês corrente abandonou seu bebê, um rapaz de apenas 3 meses de vida, num portão de uma residência de pessoa desconhecida. Entretanto, à data dos factos, a proprietária da residência, quando saía de sua residência, percebendo-se da presença daquele bebê desacompanhado, entendeu acorrer à esquadra policial mais próxima, que esta, posto os factos, entendeu realizar todas as diligências conducentes à identificação da mãe do menor. A mãe do menor, arrependida e aos prantos, justifica que foi abandonada pelo parceiro e que não tem como garantir o sustento de 2 crianças. Aconteceu só que estava muito angustiada porque não tem mais como fazer, então por isso só que lhe meti no portão de alguém, porque sabia que não lhe encontrar só para ser cuidado. Não tinha como mais que se virar com 2 crianças sozinha. O pai do bebê, o primeiro já coisa, não me assumiu já. O segundo também foi e fiquei assim. Foi aqui, no canto deste portão, em que a progenitora abandonou o seu filho de 3 meses de vida. Como nos explica Dona Emília, que ao abrir o portão se deparou com o triste episódio. Lá por volta das 19h30, nós estávamos ali dentro. De repente ouvimos choros. Ficamos assim espantadas, choros de bebê aqui na área. Ninguém tem bebê, nunca ouvimos choros de bebê aqui, então. Ficamos assim um pouquinho atentas. Mais tarde a minha filha chegou da escola e começou a brincar conosco. Falou, mãe, continua a chorar aí. Assim nos deixaram um bebê aí fora do portão. Ficamos assim a rir. Mas como o choro era demais, eu saí. Quando abri o portão, vejo assim, era realmente um bebê ali estendido. Neste momento, nós queremos dizer que a criança está estável, a criança está bem. Depois que a retiramos do local em que estava, da família que estava, fomos ao hospital, fazemos exames e o hospital declarava um estado pleno de saúde da menor ou do menor. Ele só reclamava pela fome, foi alimentado e neste momento o menor está acolhido numa das instituições de atendimento à criança em situação difícil. As mulheres no Ambo repudiam tal atitude e esperam que o amor de mãe fale sempre mais alto, independentemente das circunstâncias. Me sinto mal como mãe, sabendo disso. É doloroso saber disso, que uma mãe tem coragem de deixar o seu próprio filho no meio da rua, sem roupa, sem nada. É doloroso. Olha, é chocante porque, na qualidade de ser mulher, uma mulher abandonar o seu filho é muito triste, porque até como não bastasse aconselhar a ela
fizesse planeamento. Foi uma notícia muito chocante. Por mais que em pleno século XXI as jovens agora acham normal ter que abandonar uma criança. E elas passam por várias dificuldades, mas isso é muito triste, porque sendo que elas têm familiares, é possível falar com os familiares, eles vão ajudar e não há necessidade de ter que abandonar um filho. É a triste história de abandono de menor registada na cidade do Huambo. Uma delegação parlamentar visitou nesta quinta-feira aqui em Luanda os centros de saúde dos Ramiros e da Samba, com o objetivo de constatar a sua dinâmica de funcionamento. Os deputados mostraram-se na ocasião surpreendidos com os elevados casos de gravidez precoce que são diariamente atendidos nos respectivos centros, casos que envolvem menores de idade. O número de casos de adolescentes grávidas no país continua a preocupar as autoridades e a sociedade. Em 2024, estima-se que 664 mil nascimentos aconteceram com meninas e jovens dos 10 aos 24 anos. Residente do bairro 30, nos Ramiros, Lúcia Armanda, de 16 anos, está grávida de 3 meses. A adolescente afirma que a mãe instruiu-lhe de como ter relações sexuais sem engravidar. Como você vai se envolver depois para tirar aquele líquido que tem bebê, os medicamentos amarelo e vermelho. Outros casos semelhantes são vividos pelas mães de primeira viagem, Maria Pedro e Paulina Daniel. Diferentes de Lúcia, as jovens garantem que conhecem os métodos contraceptivos e pretendem fazer o planeamento para continuar os estudos. Os métodos, sabia, os preservativos, as pílulas. Fiz de tudo para me controlar, mas aconteceu. Nós nos prevenimos, até usamos o preservativo, mas nós não sabíamos que poderia arrebentar ou furar. Pretendo fazer planeamento porque ainda tenho, ainda pretendo estudar, então vou fazer planeamento para não estragar o meu futuro. A enfermeira supervisora de saúde sexual reprodutiva do município de Belas avançou que os mitos na comunidade estão na base para o elevado número de gravidez na adolescência. Muitos mitos na comunidade. Ainda podemos assistir muitas gravidezes na adolescência. Como consequência, temos adolescentes que deixam as escolas porque têm que criar os filhos. Temos adolescentes que, em função de como está a constituição do nosso organismo, ainda não estão preparadas para seguirem com uma gestação. E quando isso acontece, temos questões de saúde que são várias. Muitas delas correm o risco de parar a um bloco operatório para sofrer uma cesariana. Então, um dos riscos dos mitos ou dos insistentes mitos que temos na comunidade é mesmo a morte materna. No âmbito do projeto Saúde Sexual Reprodutiva, uma comissão de deputados da Assembleia Nacional da 6ª Comissão, em parceria com a Unicef e o Ministério da Saúde, realizaram uma visita de supervisão pedagógica nos serviços de saúde sexual, reprodutiva e planeamento familiar no Centro de Saúde dos Ramiros e da Samba. A 6ª Comissão, que responde pela educação, saúde, infância e ensino superior, foi liderada pela deputada Luísa Damião, que avançou que o desafio demográfico constitui um problema econômico. Temos, de facto, esta preocupação e é por esta razão que no dia 6 de fevereiro, Sua Excelência, a Presidente da Assembleia Nacional, lançou uma campanha contra a gravidez precoce na adolescência, tendo em conta que nós aderimos a um projeto do Fórum Parlamentar da SADC sobre saúde sexual e reprodutiva. No Centro de Saúde da Samba, a enfermeira da Sala de Planeamento Familiar disse que nesta unidade de saúde, as adultas são as que mais procuram pelo serviço. Adolescentes é o número reduzido. Por dia nós atendemos 5 adolescentes a 10. Enquanto que adultos vamos a 30 a 50 adultas a fazerem planeamento familiar. Mais de 100 mil famílias da província da Huila beneficiaram das transferências sociais monetárias e inclusão produtiva no âmbito do programa Coenda. As famílias antes em situação de vulnerabilidade
afirmam que registaram melhorias na sua qualidade de vida com a implementação do programa monetárias e inclusão produtiva no âmbito do programa Cuenda. Antes, em situação de vulnerabilidade, os beneficiários registaram melhorias significativas na sua qualidade de vida, com a implementação do programa do Executivo, financiado pelo Banco Mundial, visando a proteção social, combate à pobreza e que tem como agência de execução o Instituto de Desenvolvimento Local, FAS. Maioritariamente foram famílias lideradas por mulheres as que tiveram apoio do Cuenda desde 2020 na província. Comecei a fazer os meus negócios. Desde que quando nos deu esse dinheiro, a minha vida mudou muito. Mudou, faço negócio, tenho dinheiro, minhas filhas não passam a fome, nos deram semente de milho, semeio, resta na alimentação, não temos queixa. Não temos queixa, no negócio também não temos queixa. Não, Cuenda, graças a Deus, o Cuenda que nos fez nas nossas vidas, só Deus é que sabe. É alugar lavras, alugar as lavras para cultivar, alugar os bois também, através do coisa mesmo do Cuenda. Muito obrigada. O programa apoiou igualmente cooperativas agrícolas para garantir o aumento da produção de alimentos nas zonas rurais. A nossa vida mudou mesmo porque o dinheiro do Cuenda fez crescer mesmo os membros, mas não é só os membros, é toda a gente, aquelas careciadas, e a vida mudou mesmo. Alguns conseguiram mesmo de construir e comprar alguns animais e muita coisa que mudou na vida. A oficial para a proteção social do Banco Mundial, Emma Monsalvi, faz avaliação positiva do programa, que contribuiu para a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias huilanas. Temos constatado que o programa tem estado a mudar a vida das pessoas com um apoio das transferências monetárias, também da inclusão produtiva. As famílias têm conseguido melhorar sua vida, fazer investimentos na atividade econômica, melhorar os investimentos em saúde, educação, alimentação. Então, estamos a ver que realmente o programa está a chegar às pessoas e está a mudar a vida delas para melhorar sua condição. Na via em Luanda, o preço da corrida do táxi mantém-se inalterado, apesar da subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas o litro. Mas os taxistas não descartam a possibilidade do preço vir a subir. Por sua vez, a Associação Nacional dos Taxistas de Angola afirma que a classe se sente cada vez mais enfraquecida e defende, por outro lado, a implementação de incentivos fiscais na compra de peças para a manutenção dos veículos. A corrida dos táxis em algumas rotas, como o da Vila de Viana até o desvio do Zango, registrou um aumento de 100 kwanzas ao atual 200 kwanzas. Segundo essas duas senhoras, com o aumento do preço do gasóleo para 300 kwanzas, os gastos com as passagens de táxis vão agravar a situação econômica de muitos cidadãos. Eu peguei o táxi quase a Vila de Viana e paguei 300 kwanzas. Até aqui o desvio. Muito, porque tentando que o gasóleo subiu, então a tendência é os motoristas subirem o táxi. Eu acho que o governo deveria ver essa situação, porque a vida do angolano já é difícil. Com essa subida só vai piorar. E como ainda estamos no mês de chuva, vai ser um caso difícil. Se for linhas curtas, saindo do 8.000 até o Zango 3, nós pagamos 200 kwanzas. Do Zango 3 até aqui o desvio, vais pagar 200 kwanzas. São por aí 300 ou por vezes 500 kwanzas. Tem vezes que você, do Zango 3 até aqui, pagas 300. Saindo daqui até o Benfica, pagas 500 kwanzas. Seria louvável se pensassem para nós como trabalhadores e estudantes, né? Porque durante o mês, para quem ganha por aí 70, 80 mil kwanza, a maior parte do salário você gasta no táxi. Por sua vez, os taxistas que realizam as rotas do Zango ao Benfica entendem que o preço de 200 kwanzas pode vir a registrar alteração face às dificuldades que encontram para o abastecimento dos carros e o fecho da conta do patrão. Isso está a nos dificultar muito. Vai mais à conta dos patrões. Quer dizer, não estamos mesmo bem. O preço da corrida está ainda permanente a 200 kwanzas. Gostaríamos que se equilibrassem as coisas.
não está a facilitar mesmo nada a ninguém. Imagine só que nós também compramos nas senhoras alguns produtos e que estes produtos dependem da tarifa de táxi. Quando elas vão no 30, apanham táxi. E quanto mais há dificuldade em gastos de táxi, elas também sobem os preços. Imagina uma fruta que eu perguntei da goiaba, uma fruta, só uma, 100 kwanzas. Eu fiquei também surpreendido com isto. Nós aqui estamos a ver que cada vez mais estamos querendo também de subir o nosso preço do nosso local. Nós fazíamos 200, agora a pensar do combustível que subiu, olha, está sendo difícil, estamos aqui a nos complicar tanto com nossos passageiros do dia a dia. Tem que poder se rever, ou se dá mais um acréscimo na corrida do táxi, uma coisa disso. Esse é pouco abaixo também, não é só para nós, para o táxi não, mesmo para a população também. Entretanto, o presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, entende que para haver algum equilíbrio na alteração do preço dos combustíveis, o Estado angolano deveria criar mais incentivos fiscais para facilitar a aquisição de peças para a manutenção dos veículos. Os taxistas continuam a sofrer com um problema de peças muito caras, né? Não há incentivos fiscais na aquisição de peças para a manutenção dos veículos. Não há crédito nem leasing, não é, para aumentarmos as nossas frotas, não é, para melhorarmos a oferta do transporte. Não há, em termos dos fornecedores de peça, algum alívio em termos de tributação, não é? E, portanto, isso fica muito difícil. Recordo que o aumento do preço do litro do gasóleo para 300 kwanzas insere-se no processo de ajuste gradual dos preços. São os preços. Algumas vendedoras atribuem o facto à subida dos custos de transportação. No mercado do quilómetro 30, no município do Sequele e em Colibengo, a caixa de tomates está a ser vendida a 27 mil kwanzas contra os anteriores 25 mil. Os efeitos do aumento do preço do litro do gasóleo para 300 kwanzas teve um ligeiro impacto em alguns produtos do campo, isto é, no mercado do quilómetro 30 em Colibengo. Dona Eva Mateus, vendedeira de tomate, alega que até antes da subida do combustível, diga-se o gasóleo, a caixa de tomate era comercializada a 25 mil kwanzas, mas atualmente está no valor de 27 mil. Está 3.500. Para a caixa estamos a comprar 26, 27. Por isso que nós vendemos o bar de 3,5. Porque 3 mil dinheiro não sai. O impacto se fez sentir também no preço da batata nacional, como nos conta a dona Celina. A caixa vendíamos a 10 mil, subiu a 15 mil kwanza. O bar vendíamos 3 mil, agora subiu a 4 mil kwanza. O pão cimenteira também subiu. E o combustível também subiu. Só para o camponês poder fazer uma quitala até aí, que é que tem mesmo dinheiro. Se não tiver dinheiro, não consegue fazer nada. O combustível em si próprio subiu. Só o frete do Ambo para aqui um saco é 4 mil kwanza. Antes pediam 2 mil kwanza. Agora no saco de batata rena, o carro é 4 mil kwanza. Os camponeses também estão espertos agora. Os preços que estamos a comprar está 8 mil. E aqui na praça, clientes só querem comprar a 6 mil. Não estamos a conseguir vender. Em relação a alguns produtos que compõem a cesta básica, o ajustamento do preço do gasóleo não causaram interferências. Graças a Deus, baixou um bocado, sim. Tipo, aqui o arroz era 22 mil. Graças a Deus, Deus operou, estamos a comprar 19 mil. Mas eu quero para baixar mais. Não estamos a conseguir. E alguns consumidores consideram que os preços nos mercados informais sofreram uma alteração acima da média. É que ultimamente os preços estão muito alterados. Só o tomate está 20 mil kwanza, mas dá para fazer alguma coisa. O tomate estava a 15 a 16 mil kwanza. E aquilo estamos a dizer sempre que não, quando o gasóleo sobe, o petróleo sobe, sempre o produto básico também sobe. Como hábito já. Os vendedores já estão percebendo que não, próxima semana vai subir já. E é isso, sendo angolano, já estou quase preocupado, porque o quilo de arroz estamos a comprar já a 700, 800. Aqui a nada, acho que será 1.000 e tal. E aquilo estamos a dizer que é péssimo para nós. Ora, e cumprimento a seguir o economista Daniel Tendo é residente. Boa noite, Daniel, ao Girassol Jornal. Bem-vindo. Boa noite, Simeão. Boa noite, Angola. E mais uma vez estamos aqui para
ajudarmos lá em casa a compreender os principais fenómenos econômicos. Pois, e é este tema que é o do momento. A recente subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas o litro começa já a se fazer sentir no que diz respeito ao seu impacto. Não é? Perfeitamente. Já era uma reação do mercado esperada, porque tendo em conta a relevância do gasóleo e combustíveis de uma forma geral, eles são insumos fundamentais naquilo que é o funcionamento da atividade econômica e, consequentemente, do nosso setor produtivo. Uma medida como esta, embora sendo gradual, porque é parte da estratégia do Executivo, a retirada de forma gradual dos subsídios ao combustível, começando em 2023, mas, mesmo sendo gradual, nós começamos a sentir que todas as vezes em que é retirada uma fatia deste subsídio, conseguimos notar o mercado a reagir negativamente, porque o que é que está a acontecer aí? A olhar exatamente o setor produtivo, aqui o fenômeno a acontecer é o tal repasse ao preço final. O que está a acontecer é que, tendo em conta os custos de produção, porque o gasóleo é utilizado na máquina, nos principais equipamentos agrícolas, bem como nos transportes de mercadoria, os transportadores, bem como os agricultores, estão a repassar esse custo adicional ao produto final. Por Mas isso aqui, não acha ainda prematuro associar-se? Bom, aqui temos dois fenómenos. Por um lado, temos dois fenómenos. Por um lado, já está de facto a impactar, porque muitos desses camionistas, quando chegaram nos principais postos de abastecimento, já encontraram o novo preço de 200 para 300, obviamente que já incide sobre o orçamento dos mesmos. Por outro lado, imediato. Exatamente. Por outro lado, é a tal especulação. Nós sabemos que o nosso mercado é extremamente especulativo e muitos comerciantes aproveitam-se desse contexto e vão fazer os preços subirem. É só olhar que os preços estão a subir na ordem de 100%. O que custava 2.000 kwanzas, ou está a custar 4, custava 4, está a custar 8.000 e acaba por incidir no final ao consumidor. Agora, em termos de medidas para que possamos mitigar os efeitos, primeiro é maior fiscalização, como disse, há produtos que estão a subir não necessariamente porque incidiu o transporte da mercadoria como tal ou a produção, é um aproveitamento dos comerciantes, mas existem aqueles produtos que, de facto, o custo do transporte já está a incidir sobre o preço final. Maior fiscalização é uma medida paliativa que pode ter algum sucesso. A outra questão que se poderia fazer a curto prazo é o Executivo pensar numa eventual subvenção ao setor produtivo, porque entendemos a lógica da retirada dos subsídios de forma geral, não é? Tanto no consumo como na produção, mas faz sentido aqui, tendo em conta os objetivos macro do próprio Executivo e do país de uma forma geral, a segurança alimentar, por exemplo, há toda a necessidade de reforçarmos o setor produtivo através de medidas paliativas. Lembro-me quando houve a última retirada dos subsídios à gasolina, houve a necessidade de encontrar uma medida temporária para mitigar os efeitos naquelas camadas mais desfavorecidas ou aquelas classes ou categorias profissionais como os taxistas e até mesmo no setor produtivo. Pois. Teve algum efeito, mitigou o impacto da mesma, talvez seria necessário neste momento ou nesta altura o governo pensar numa medida como esta, mas teríamos algum problema em termos de efetivação desta medida porque a cadeia produtiva a nível do setor agrícola não é tão organizada, não tem uma estrutura organizada, porque se nós temos a classe dos agricultores inscritos em cooperativas, esses transportadores dificilmente estão organizados. Então, nessa altura, Daniel, as contas não se fazem apenas no sentido do escoamento dos produtos do campo para a cidade, mas fazem-se também no sentido inverso, ou seja, também passa a custar caro também transportar insumos para o campo. Sim, exatamente. Vivemos esses dois problemas. Por um lado, é levar os insumos para os campos de produção e, por outro lado, é tirar os produtos dos centros de produção para os centros de consumo. Há esse problema. A curto prazo seria uma eventual subvenção ao setor produtivo, setor agrícola. A longo prazo
precisamos começar a pensar em meios de como construir centros de processamento, de armazenamento junto dos campos de produção, porque isso ia reduzir de forma considerável o custo de transporte, uma vez que os agricultores teriam a necessidade e a possibilidade de processar, transformar e armazenar a produção em sítios com algum nível de condição aceitável para a conservação dos produtos. Mas isso é uma medida, como disse, a longo prazo. Mas eu dizia algo sobre, em termos de uma eventual subvenção ao setor produtivo, teríamos algum problema para fiscalizar quem são, de facto, os transportadores de mercadorias agrícolas, porque não existe uma cadeia produtiva organizada, conforme, por exemplo, os agricultores estão inscritos em cooperativas, os transportadores não estão. Ainda mais olhando o perfil da nossa atividade agrícola, em que a maioria, cerca de 60% a 65% da atividade agrícola é desenvolvida pelos agricultores familiares, em que estes muitas vezes recorrem a pessoas próximas para auxiliar no transporte de mercadorias dos centros de produção para os centros de consumo. Então, teríamos alguma dificuldade, mas eu penso que a curto prazo seria uma medida paliativa para mitigar os efeitos, porque em pouco menos de 5 dias, 4 dias, já estamos a ver os preços a subirem na ordem de 50% a 100%. É provável que, em termos de taxas inflacionárias, principalmente a inflação alimentar, durante o mês de abril, nós teremos efeitos muito negativos se não tivermos medidas paliativas. A necessidade de medidas imediatas. Quais seriam as medidas imediatas para conter esta... Como reiterei, uma das principais medidas imediatas é o governo pensar numa possibilidade de mitigar os efeitos no setor produtivo, porque é aí onde está a incidir. É ver formas de subvencionar os transportadores de mercadorias agrícolas dos centros de produção para os centros de consumo, ver forma de subvencionar os agricultores através do processo de mecanização agrícola. Todas aquelas máquinas têm o gasóleo como principal input, como principal insumo. Ao subvencionar, nem que fosse temporário, os preços poderiam manter-se e não estaríamos a viver esse fenômeno do repasse do preço ao produto final. Portanto, há um cenário claro de que os preços vão continuar a subir. Há um cenário claro, porque, como disse, por um lado, o custo de transporte e o custo de produção já está a incidir. Os transportadores já começam a ver-se difíceis. Temos acompanhado as várias peças e em conversa com caminhonistas percebe-se claramente que eles já estão com alguma dificuldade no transporte, porque é uma subida na ordem de 50%, tem efeitos imediatos. E, por outro lado, é o nosso mercado que é extremamente especulativo. É como se fenômenos como este surgem, alguns comerciantes que aproveitam-se do contexto para subir os preços de forma vertiginosa. Aqui, maior fiscalização é necessária e uma eventual subvenção, ao setor produtivo. É um cenário que pode comprometer a inflação prevista para este ano? Sim. Nós, por exemplo, de fevereiro a março, nós tivemos uma variação na ordem de 1,59, a variação mensal. Temos atualmente uma inflação homóloga na ordem de 25,26 e temos verificado uma regressão favorável da inflação nos últimos tempos, mas com medidas como esta, e lembro-me de uma das entrevistas do governador do Banco Nacional de Angola, em que frisou que um dos principais gatilhos da inflação, que poderia estrangular essa normal tendência que se está-se a verificar no controle da inflação, seria uma eventual retirada, mais uma vez, do subsídio aos combustíveis. Isso está a dizer que há necessidade de se pensar, de se avaliar as medidas já existentes de controle da inflação. Não é? Exatamente, isso vai obrigar uma reflexão, porque o CPM, o Comitê de Política Monetária, reuniu-se recentemente e decidiu manter as taxas de juros, porque entendia que a tendência era a favorável em função das estratégias que foram tomadas nos últimos 6 meses. Mas agora, com essa retirada do subsídio ao gasóleo, e nos próximos meses vamos ver a retirada do subsídio à gasolina, porque sabemos que é uma estratégia continuada e envolve não só o gasóleo, como também a gasolina, e nos próximos tempos o Executivo tem a necessidade, porque aqui o grande objetivo é reduzir os gastos públicos e também seguir recomendações de parceiros internacionais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional. Então, há toda a necessidade de agora em diante,
repensar se os mecanismos atuais de combate à inflação poderão funcionar com este gatilho que é a retirada, mais uma vez, do subsídio ao gasóleo. Daniel Teno, obrigado por ter vindo ao Girassol. Obrigado, Simeão. Estamos juntos. Até uma próxima oportunidade. E o Estado prevê este ano executar 3.047 projetos com custos à volta dos 5 bilhões de kwanzas. Os dados constam do Orçamento Geral do Estado 2025 e foram avançados na manhã desta quinta-feira num seminário sobre regras de execução do Orçamento Geral do Estado dirigido aos gestores das unidades orçamentais. O Estado prevê este ano realizar 3.047 projetos que vão desde construção de escolas, hospitais, entre outros, em todo o país. Estes projetos vão custar 5 bilhões de kwanzas e constam no Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós sabemos que, dada a conjuntura, nós temos um envelope financeiro ainda insuficiente para atender à demanda e às necessidades dos projetos de investimento, mas ainda assim, comparativamente ao ano de 2024, em 2025 esse envelope financeiro aumentou em 144%. Nós tivemos um aumento de 144% no envelope financeiro do Programa de Investimento Público, que nós pensamos que será suficiente para melhorar os indicadores e as metas deste programa para o ano de 2025. O valor são de 5.375 mil milhões de kwanzas. Durante o seminário sobre regras de execução do Orçamento Geral do Estado 2025, realizado esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças, o diretor nacional do Orçamento do Estado, Edlásio Caleia, referiu que o encontro visou dotar os gestores públicos para a boa execução orçamental. O que nós temos vindo a notar é que os timings ou as datas previstas legalmente não têm vindo a ser cumpridas, o que de certa forma tem vindo a impactar negativamente o pagamento dos salários. Portanto, nesse evento nós procuramos apelar os diferentes gestores das unidades orçamentais no sentido de garantir o cumprimento dos timings para que nós não tenhamos atrasos salariais de forma constante. Avançou sobre as novas regras de execução orçamental e de investimentos públicos. Os processos referentes à solicitação de crédito adicional, contrapartidas internas, devem continuar a ser efetuados pelo Ministério das Finanças, nesse caso a Direção Nacional do Orçamento de Estado, mas mediante o parecer favorável da Direção Nacional de Investimento Público, enquanto figura coordenadora do domínio de programação de investimento público. A missão é garantir que a execução do Orçamento Geral do Estado seja eficiente, refletindo as prioridades do país. A nossa missão é comum: assegurar que o OGE 2025 seja implementado de maneira eficaz, garantido o cumprimento dos objetivos traçados e promovendo uma gestão transparente e responsável. Para isso, contamos com a colaboração e empenho de todos. O seminário dedicado aos gestores de unidades orçamentais ou aqueles que gerem o erário abordou aspectos essenciais sobre o programa de investimentos públicos, gestão da dívida pública e procedimentos de contratação. E uma mesa redonda dedicada aos minerais críticos reuniu em Washington, D.C. especialistas e representantes governamentais para discutir o papel estratégico do Corredor do Lobito no comércio global e no desenvolvimento da África Austral. O encontro teve pela frente o Atlantic Council. O papel estratégico do Corredor do Lobito no comércio global e no desenvolvimento da África Austral foi assunto em análise nesta quarta-feira numa mesa redonda dedicada aos minerais críticos em Washington, nos Estados Unidos da América. Promovido pelo Atlantic Council, um dos mais influentes geradores de ideias americanos, o evento contou com a presença do Ministro das Finanças e do Desenvolvimento Econômico da Zâmbia, Situmbeko Musokotwane, e do embaixador de Angola nos Estados Unidos da América, Agostinho Van Dunen, que reforçaram o compromisso dos seus países para o sucesso do Corredor do Lobito, um dos principais projetos da Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global, impulsionado pelos Estados Unidos e a União Europeia. O ministro Situmbeko, principal orador do evento, destacou que a Zâmbia é um dos principais produtores de cobre e cobalto, minerais essenciais
para a transição energética global e que a operacionalização plena do corredor de Lobito fortalecerá as exportações do país e deverá impulsionar a integração regional. Deste modo, a Zâmbia tem feito a sua parte com a introdução de reformas na legislação do investimento estrangeiro e a modernização de infraestruturas. Por sua vez, o embaixador Agostinho Van Donen destacou que Angola está plenamente comprometida com o corredor de Lobito e reforçou que o país continua a trabalhar em estreita colaboração com os seus parceiros regionais para garantir o sucesso da operação. O diplomata disse ainda que Angola está empenhada em garantir que este corredor se torne um pilar de crescimento para Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e para a ligação com os mercados globais. A mulher no desporto. Exemplos em destaque. Continuamos a informar a vice-presidente da República, Esperança da Costa, além de outras figuras do Estado. José João Maua foi comandante da Unidade de Segurança Presidencial e faleceu vítima de doença no passado dia 22 do mês em curso. O presidente da República, João Lourenço, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, juntou-se nesta quinta-feira à família do tenente-general José João Maua para a deposição de uma coroa de flores e a assinatura do livro de condolências em um gesto de reconhecimento pelos 51 anos de serviço do oficial às Forças Armadas angolanas. Falecido no passado dia 22 de março, vítima de doença prolongada, o tenente-general Maua dedicou grande parte da sua vida à proteção das mais altas figuras do Estado, tendo sido comandante da Unidade de Segurança Presidencial, USP, por mais de 2 décadas. Nesta hora de dor e luto, a que nos associamos em nome do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, curvamo-nos à memória do malogrado e apresentamos à família enlutada a expressão dos nossos sentidos pêsames pelo infausto acontecimento. Que a sua alma descanse em paz. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, também prestou homenagem. O secretário de Estado para os Veteranos da Pátria, general Domingos Chicanha, e o general na reforma, Sachipengo Nunda, também prestaram tributo, enaltecendo a disciplina e o compromisso do oficial com a segurança nacional. Maua deixa o legado de patriotismo, de tenacidade, de fidelidade à pátria, portanto, do homem convicto e do combatente. Desempenhou um papel incontornável, relevante, e que permitiu que durante o período em que desempenhou as suas funções nunca tivesse havido um único incidente. É um grande general, sempre ligado à proteção dos presidentes da República, e tive 8 anos de serviço enquanto chefe de Estado-Maior-General, em que ele esteve presente em todas as deslocações no interior do país. Natural do Libolo, província do Kwanza Sul, José João Maua ingressou na vida militar em outubro de 1974 através da guerrilha do MPLA após abandonar o seminário. Desde então participou ativamente na luta de libertação e na consolidação da soberania nacional, ocupando vários cargos nas distintas Forças Armadas Populares de Libertação da Angola, FAPLA, e posteriormente nas Forças Armadas Angolanas. O tenente-general José João Maua, que morreu aos 69 anos de idade, depois de ter servido o país durante 51 anos, vai ser enterrado nesta quinta-feira no cemitério do Alto das Cruzes. São as notícias no Girassol Jornal. José Filomeno de Sousa dos Santos já tem em sua posse os seus 3 passaportes que haviam sido apreendidos pela Justiça no âmbito do processo 500 milhões de kwanzas. O Tribunal Supremo conferiu à Rádio Girassol, confirmou à Rádio Girassol que a Secretaria Judicial do Tribunal Pleno e de Recurso a entregou na tarde desta quinta-feira, 27 de março, os 3 passaportes ao cidadão José Filomeno dos Santos, sendo um ordinário e 2 diplomáticos. Em nota, o Tribunal afirma que Filomeno dos Santos compareceu pessoalmente naquela instância para levantar os documentos
e assinou pelo próprio cunho a nota de entrega. Recordo que o Filomeno dos Santos consta na lista dos cidadãos indultados pelo Presidente da República, João Lourenço, por ocasião do início das celebrações dos 50 anos da proclamação da independência nacional. E esta é a informação que leva-nos ao primeiro intervalo da noite. O Girassol Jornal volta a seguir. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. O Conselho de Ministros apreciou hoje a proposta de lei do regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, que tem como objetivo Lei Orgânica das Eleições Gerais, a proposta de lei de alteração à Lei número 8/15 de 15 de julho, Lei do Registro Eleitoral Oficioso, dentre outros documentos que serão encaminhados à Assembleia Nacional. O Plano de Ação de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027 quer promover a inclusão social, económica e cultural dos jovens. A intenção é responder aos desafios enfrentados pela juventude, fazendo com que os mesmos sejam transformados em oportunidades de crescimento e integração plena na sociedade. Agora estão estabelecidas as ações a realizar neste período para corresponder àqueles que são os principais anseios da juventude. São várias, são no domínio da habitação, no domínio do emprego, no domínio do empreendedorismo juvenil, a formação socioprofissional dos jovens. Há um sem número de ações que devem ser realizadas pelos órgãos do Estado e concomitantemente com a colaboração das associações juvenis e todos os agentes interessados no processo. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou e recomendou a aprovação pelo titular do Poder Executivo dos Estatutos Orgânicos do Ministério da Juventude e Desportos e do Centro Nacional de Medicina do Desporto, Senamed. Nós, no médio prazo, termos de facto um centro de medicina de excelência. Claro que estamos agora a trabalhar em termos de estrutura e de formação de mais quadros. Felizmente já temos vários estudantes a fazerem especialidade em medicina do desporto. Outros irão agora para diferentes países e com isso vamos fortalecendo aquela que é a prestação de serviço público aos praticantes de atividade desportiva, atividade física neste caso. No domínio das finanças, foi apreciado o decreto presidencial que altera o regime jurídico do NIF, o número de identificação fiscal, com vista ao ajustamento de algumas normas de forma a adequá-las à realidade económica, social e jurídico-constitucional do país. Queremos assim isolar destes efeitos de cessação e suspensão do NIF, excluir, melhor dito, os efeitos que afetem a liberdade pessoal e de exercício das profissões liberais, como a renovação de visto, obtenção de passaporte, inscrição em ordens profissionais e obtenção de carta de condução. Exclui-se assim os efeitos da suspensão e cessação do NIF sobre estes atos que possam afetar a liberdade pessoal. Também pretendemos com esse projeto de decreto presidencial esclarecer expressamente os procedimentos relativos à suspensão do NIF nos atos de cometimentos de crime, evidenciando-se que a suspensão poderá apenas ocorrer por mandato da autoridade competente nos termos da lei penal. A terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, que decorreu sob orientação do Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Lourenço, procedeu também ao balanço da execução do Orçamento Geral do Estado referente ao ano de 2024, documento que apresenta informações sobre a execução orçamental no período em referência, refletida nos balanços orçamental, financeiro, patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Informação que resume os resultados da reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros e era referente ao Plano de Ação de Desenvolvimento da Juventude
que prevê facilitar o acesso desta camada social aos projetos ligados aos setores da educação, habitação e muito mais. Plano aprovado pelo Conselho de Ministros. Como ouvimos, o ministro Rui Falcão, a ideia passa por empoderar cada vez mais a juventude angolana. Ainda hoje, o Conselho de Ministros apreciou um decreto presidencial de alteração ao regime jurídico do NIF, número de identificação fiscal. E uma mensagem do Presidente da República, João Lourenço, para o seu homólogo togolês, Faure Gnassingbé, foi a entregue na manhã desta quinta-feira, 27 de março, em Lomé, República do Togo, pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Na mensagem, João Lourenço destaca o interesse no aprofundamento das relações entre os dois países. Na missiva, o chefe de Estado angolano exprime a sua solidariedade para com o povo e governo togolês e evoca o aprofundamento das relações bilaterais e multilaterais, incluindo questões de interesse mútuo ao nível regional e continental. A mensagem do mais alto mandatário da nação angolana foi entregue ao presidente Gnassingbé na presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Integração Regional e dos togoleses no exterior, Robert Daci, e de João Batista Domingos Quiosa, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na República do Ghana, com o estatuto de não-residente na República do Togo. Logo após o encontro, Tete António falou sobre o interesse que Angola tem em afinar as relações, destacando as áreas estratégicas. Nós temos excelentes relações diplomáticas, mas que gostaríamos, de consolidar através da assinatura de acordos bilaterais, incluindo a realização de uma comissão mista. Por exemplo, entre nós não existe um acordo geral de cooperação que é preciso iniciar por lá e temos também a necessidade de explorar cada um de nós as vantagens comparativas que representamos, seja aqui no Togo como a própria República de Angola. O segundo é a função atual do Presidente da República enquanto Presidente da União Africana e portanto, campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África. O Presidente da República tem também tido concertações com os seus pares que nas suas regiões respectivas jogam um papel nesse sentido. E o Presidente da República do Togo, o Presidente Faure, portanto, é um dos pilares aqui da África Ocidental no que diz respeito à procura de soluções, à construção de pontes para a pacificação da região da África Ocidental. Portanto, é normal que o trabalho, a complementaridade entre o Presidente da União Africana no âmbito da aplicação do princípio de subsidiariedade faça com que haja uma concertação entre o Presidente da União Africana e o Presidente aqui, Faure Gnassingbé, do Togo, que joga ele um papel aqui também na África Ocidental. Com um PIB de 25,75 mil milhões de dólares norte-americanos e uma população estimada em 9 milhões de habitantes, o Togo é uma nação subsaariana tropical cuja economia depende muito da agricultura, com um clima que proporciona boas estações para o crescimento de produtos do campo. O Togo é um país africano limitado a norte pelo Burkina Faso, a leste pelo Benin, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Ghana. Localizado no oeste da África, o país africano é constituído por um estreito território que reúne povos de diferentes origens. O grupo étnico Ewe é o mais numeroso, com 45,4% da população, que está concentrada no sul, perto do litoral, cuja região é a mais desenvolvida. A maioria dos habitantes vive da agricultura. O algodão e a cana-de-açúcar são os principais produtos daquele território. O país é um importante centro de comércio regional, graças ao porto da sua capital, Lomé. E voltamos ao país para olharmos para o comunicado final da reunião do Conselho de Ministros que, como já dissemos, apreciou hoje
A proposta de lei do regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, que tem como objetivo prestar uma atenção maior ao procedimento disciplinar dos agentes das Forças da Ordem, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. A reunião analisou também a proposta de lei de alteração à Lei número 36/11 de 21 de dezembro, Lei Orgânica das Eleições Gerais. A proposta de lei de alteração à Lei número 8/15 de 15 de junho, Lei do Registro Eleitoral Oficioso, dentre outros documentos que serão encaminhados à Assembleia Nacional. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei de alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais, lei de alteração à Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, diploma que tem como objetivo adequar algumas normas da atual lei. Foi também apreciada a lei de alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso, um documento que visa adequar algumas normas da lei em vigor ao contexto de desenvolvimento institucional de Angola, de modo a facilitar a preparação e realização dos pleitos eleitorais com a eficácia necessária. Na mesma ocasião, foi apreciado o decreto presidencial que aprova a classificação das comunas e clarifica a administração dos aglomerados infracomunais, nomeadamente os bairros e as povoações. No domínio do Ministério do Interior, a sessão orientada pelo Presidente da República apreciou para remessa à Assembleia Nacional 3 documentos, nomeadamente a lei que aprova o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional de Angola, iniciativa legislativa que visa, dentre outros aspectos, adequar o atual regime disciplinar aos princípios estabelecidos na Constituição da República de Angola e demais legislação sobre a matéria, de modo a melhorar os índices de disciplina no seio da corporação, tendo em conta os deveres que os agentes devem observar no exercício da função. Foi igualmente aprovada a Lei das Decorações e Distinções da Polícia Nacional de Angola. Com a aprovação deste diploma, a polícia passa a dispor de um instrumento que servirá de base para a outorga de medalhas e diplomas aos agentes que, no cumprimento das missões incumbidas, demonstrem atos de bravura, coragem, abnegação e valentia. O Conselho de Ministros apreciou a lei da codificação das unidades territoriais, diploma que visa atribuir um código sequencial alfanumérico ao nível da codificação nacional às províncias, municípios e comunas, de acordo com a nova lei da divisão político-administrativa. O Conselho de Ministros apreciou igualmente o decreto presidencial que cria o Observatório Nacional contra o Terrorismo e aprova o seu regulamento, diploma que resulta da necessidade de existência de um mecanismo de coordenação e partilha de informações no âmbito da prevenção, repressão e combate ao terrorismo. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou um diploma que procede a alterações ao decreto presidencial que atribui os direitos mineiros na área de concessão do bloco CON4. Quanto ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a reunião apreciou o Programa de Orientação Socioprofissional e Apoio à Empregabilidade dos efetivos a licenciar das Forças Armadas Angolanas após o cumprimento do serviço militar ativo. A terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente João Lourenço, apreciou igualmente documentos relativos aos Ministérios das Relações Exteriores, Finanças e Juventude e Desportos. E olhamos agora para a informação desportiva. Angola continua na luta pelo apuramento ao Mundial 2026, apesar da derrota no último jogo contra Cabo Verde. O treinador da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, sabe que nos jogos restantes só a vitória interessa. Apesar da derrota em casa diante de Cabo Verde, a Seleção Nacional continua na luta rumo ao Mundial de 2026. Neste momento, a calculadora está mais próxima de Angola, tudo porque os pontos continuam a fugir à seleção de todos nós. Para Pedro Gonçalves, treinador da Seleção Nacional, o apuramento está difícil, mas não impossível. Nós aqui não andamos a iludir ninguém. Portanto, está difícil, está. Mas faltam 4 jogos. E nós, eu acho que isso, justiça tem que nos ser feita. Todos os jogos, vocês veem uma equipa que quer ganhar os jogos.
procura ganhar, que não se remete a um antijogo, nem quando estamos em vantagem, nem quando estamos em desvantagem. Somos uma equipa que quer se afirmar, que quer crescer e quer ser grande. Mas pronto, temos que fazer a nossa caminhada. Isto não é bater com a varinha de condão e tudo se alcança de um momento para o outro. Portanto, Cabo Verde tem sido uma seleção muito regular ao longo de toda esta década, mais de uma década. Portanto, manifesta isso também, a nível de jogo. Agora, não está fácil, não está. Mas temos 12 pontos em disputa e certamente vão sempre ver uma seleção angolana em busca em todos os jogos de crescer, de ser melhor e de superar todos os adversários. No final, far-se-ão as contas, se nos qualificamos ou não, sabendo que não está fácil, mas aqui há que encarar a realidade e procurar sempre ser melhor, todos os dias. Recordo que Angola tem pela frente mais 2 jogos em casa. O primeiro no dia 31 de agosto contra a Líbia e o segundo diante das Ilhas Maurícias no dia 7 de setembro. E a meia maratona internacional da paz, que acontece no dia 4 de abril, já tem mais de 700 pessoas inscritas e na prova da família o número passa de 1000 participantes. Faltam poucos dias para a 4ª edição da Meia Maratona Internacional da Paz e os preparativos continuam a andar a bom caminho, segundo informou o diretor da prova, Adriano Nunes. Está tudo a correr dentro da normalidade, todos os aspectos organizativos estão a ser analisados, temos as equipas de trabalho no terreno para inspecionarem o percurso, fazer as marcações. Temos estado a trabalhar também com as equipas do Governo da província, mais concretamente do município, onde vai decorrer o evento, com a nossa Polícia Nacional, com a área médica e temos tudo pronto para que, digamos, a partir do dia 29, 30 e 31, possamos entregar os kits aos atletas inscritos. Recordar que temos 1.146 inscritos na prova da família e 725 para a prova internacional. Temos 5 países já confirmados para a corrida e então estamos em condições de, até o dia D, ter tudo preparado, ter tudo afinado para que a corrida tenha o êxito que a gente pretende. Pela segurança médica, falou o responsável da área, João Molima, que descreveu as condições para o evento, afirmando que teremos uma grande equipa de emergência no dia da prova. Estão criadas as condições para a assistência médica, quer para a prova internacional, quer para a prova recreativa, a prova da família, onde os participantes vão caminhar. Estão previstos cerca de 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 10 ambulâncias, 3 a 4 com suporte avançado e as demais com suporte básico de vida. Desses 50 profissionais, o grosso, cerca de 30 profissionais, são provenientes da Clispaz, que é a clínica do Grupo Truca, que é o principal patrocinador desse evento, e os demais, cerca dos 20 restantes, são o somatório das outras instituições parceiras. A Meia Maratona Internacional da Paz terá um percurso de 21 km, com a partida no Hotel Diamante e a chegada ao Mausoléu Agostinho Neto. Já a Corrida da Família terá um percurso de 5 km, com a partida no Porto de Luanda e a chegada no Hotel Bahia. Importa realçar que os vencedores da edição passada foram Abdullah Mohamed, da Somália, em masculinos, e Viola Modozio, do Bahrein, em femininos. E seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Regresso das notícias. Olhamos agora para a atualidade internacional. Autoridades internacionais receiam o regresso do Sudão do Sul a uma guerra civil, depois de o partido da oposição ter anunciado o fim do acordo de paz assinado em 2018. A medida do Movimento de Libertação do Povo do Sudão na oposição é uma resposta à detenção do primeiro vice-presidente do país. Confira o compacto internacional.
O partido de Riek Machar afirmou que a detenção do político desmoronou o acordo que colocou fim a 5 anos de guerra no Sudão do Sul, entre 2013 e 2018. Riek Machar foi detido alegadamente por estabelecer ligações com o Exército Branco, um grupo considerado rebelde. Entretanto, o partido de Riek Machar nega ligações contínuas ao grupo. No entanto, o partido de Riek Machar nega ligações contínuas ao grupo com o qual estabeleceu relações durante a Guerra Civil. Ante a detenção de Machar, o vice-presidente do seu partido disse que a ação do governo, liderado pelo presidente Salva Kiir, leva o acordo a um colapso e coloca em risco sério a perspectiva de paz e estabilidade no Sudão do Sul. O atual momento do país levanta receios do reiniciar de uma guerra civil. Por isso, a União Africana apelou a todas as partes envolvidas a exercerem a máxima contenção, a absterem-se de qualquer ação suscetível de aumentar as tensões e a iniciarem um diálogo construtivo com vista a resolver as questões pendentes através de meios pacíficos e legais. Já a missão de paz da ONU pediu moderação às partes, enquanto o Quênia anunciou a ida ao país de um enviado especial. 6 pessoas, incluindo 2 menores, morreram depois que um submarino com 45 turistas a bordo afundou no Mar Vermelho. Na sequência do incidente, outras 39 pessoas foram resgatadas, de acordo com as autoridades da região egípcia de Hurghada. De acordo com a France Press, a embarcação transportava 45 turistas de diferentes nacionalidades, incluindo russos, indianos, noruegueses e suecos, bem como 5 tripulantes russos. As nacionalidades das vítimas mortais não foram especificadas. De acordo com o consulado russo em Hurghada, a empresa responsável pelo submarino afirmou que o meio aquático podia transportar 46 pessoas e ir até 25 metros de profundidade. Os países aliados da Ucrânia concordaram em não levantar sanções impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022. Ao contrário, os países, hoje reunidos em Paris, capital da França, consideram a possibilidade de aplicar mais sanções para aumentar a pressão sobre Moscovo. De acordo com o presidente francês, anfitrião da cimeira, a decisão sobre o não levantamento das sanções foi unânime. Por sua vez, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que não faz sentido pôr fim às sanções enquanto a paz não tiver sido realmente restabelecida e lamentou dizendo que, infelizmente, ainda se está muito longe do seu alcance. O evento Ora bem, era a atualidade internacional. A Salam Angola passa agora a ter uma nova identidade. A seguradora sul-africana juntou-se à Allianz, maior seguradora do mundo, e apresenta nesta noite uma nova marca. O Horácio Bapolo acompanha o evento e traz outros pormenores sobre o evento. Horácio, boa noite. Vamos às informações adicionais. Viva, muito boa noite também aos nossos telespectadores. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui na Baixa de Luanda, onde a Salam Angola acabou de apresentar uma nova marca, uma nova identidade. Agora vai passar a chamar-se Salam Alliances Angola. Esta a nova marca apresentada aqui nesta noite. Desafios que esta marca traz consigo. O nosso maior desafio é corresponder às expectativas, e as expectativas é que sejamos a primeira escolha dos angolanos, e para isso temos que muito trabalhar, mas esse é o nosso maior desejo, estarmos em todos os lugares, estarmos nos lugares onde existirem angolanos e podermos servi-los da melhor maneira possível. O que é que representa a nova marca? A nova marca representa a força da maior seguradora africana, a Sanlam, que se junta à maior seguradora do mundo, a Allianz. Essa é a nossa força e essa força também é a nossa ambição de poder corresponder em Angola. Mas que ambição é esta? Aonde pretendem chegar? A nossa ambição é liderar o mercado. A nossa ambição é servir bem. A nossa ambição, como lhe disse, é ser a primeira escolha. Quando os angolanos e as empresas angolanas pensarem em seguros, pensarem em nós, pensarem em Sanlam Allianz. A taxa de penetração em Angola ainda é muito reduzida. O que é que a Salam Alliances Angola agora traz para o mercado angolano? A nossa ambição também aí é poder contribuir para que a taxa de penetração aumente. Isso exigirá muito investimento, acima de tudo muito esclarecimento e muito compromisso, porque a maioria dos angolanos não está esclarecida, não sabe para que é que ser os seguros, nem tão pouco
o propósito dos mesmos. E nós queremos que temos um papel a desempenhar no futuro de Angola e também nessa missão esclarecer os angolanos e fazer com que entendam que as seguradoras são importantes, mas acima de tudo são importantes para o futuro da vida de cada um de nós. Que estratégias é que tem para fazer chegar o recado aos angolanos? Nós temos uma estratégia de ser a primeira escolha dos corretores em Angola. Estamos a investir muito no desenvolvimento de uma rede de consultores que nos permitirá chegar a todos os lugares. Queremos ser cerca de 100.000 vendedores nos próximos 5 anos e temos a ambição de criar uma rede de lojas franchisadas que serão 500 no prazo de 15 anos, porque, como lhe disse, a nossa ambição é de estar em todos os lugares que existam angolano. Muito obrigado, boa continuação. Eram palavras de Armando Mota, CEO da seguradora Salam Alliances Angola, agora aqui a apresentar uma nova marca nesta noite aqui numa das unidades hoteleiras. Nós vamos continuar a acompanhar este evento e outros detalhes, com certeza traremos nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Horácio Bapolo. O presidente da UNITA acredita que as jornadas parlamentares que decorrem em Cabinda vão permitir maior aproximação entre deputados e a população. As jornadas parlamentares da UNITA estão abertas, terminam no dia 30 do corrente mês. A província de Cabinda acolhe as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA. O encontro teve início nesta quinta-feira e termina no dia 30 deste mês e tem como objetivo aproximar os deputados junto às comunidades locais. Neste ano, a UNITA elegeu como lema pela autonomia local ao serviço do cidadão. Durante as jornadas dos deputados, os municípios da província serão visitados, a auscultação das populações e a apresentação do projeto sobre as autarquias. Durante a cerimónia de abertura, o secretário provincial da UNITA em Cabinda disse que o encontro vai permitir o desenvolvimento do diálogo construtivo na sociedade cabindense. Cabinda hoje acolhe pela primeira vez as jornadas parlamentares voltadas na visão do partido de aproximar os representantes do povo junto ao cidadão e às comunidades, pelo que esperamos que, com a presença dos 90 deputados da UNITA, venha resultar em uma pressão positiva a quem governa. O presidente da bancada parlamentar da UNITA acredita que as jornadas vão servir para consolidar a confiança dos cidadãos aos deputados. O primeiro objetivo é conviver com as comunidades, com as lideranças locais, e sentir o pulsar do nosso povo, das nossas comunidades. Como é que as pessoas estão? Quais são as suas expectativas? Também quais são os seus desígnios? Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, foi chamado a proceder à abertura das jornadas. Na ocasião, o líder destacou a necessidade dos cidadãos receberem os deputados nas suas residências, porque o povo desde sempre fez parte da história da UNITA. As jornadas parlamentares da UNITA têm ocorrido em diferentes províncias, no quadro de um exercício de proximidade com as comunidades e com os eleitores, do qual resulta, além da interação humana e social, uma visão mais realista da situação real do país, vivenciada pelas populações que representamos na Assembleia Nacional. A UNITA tem na sua existência histórica Cabinda bem presente e filhos mbindas envolvidos desde a sua fundação, como bem deixou claro a nota de abertura e o recordou. Ilustres filhos de Cabinda contribuíram com o melhor das suas capacidades para o percurso realizado. No bom, nos altos, nos baixos, Cabinda soube sempre estar presente na história da UNITA. As 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA decorrem em Cabinda e terminam no dia 30 de março. E o nacionalista Lopo Ferreira do Nascimento foi hoje homenageado pela vice-presidente do MPLA Maraquiosa no âmbito do programa Heróis da Liberdade, que é encabeçado pelo Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do Partido dos Camaradas. Um gesto de profunda reverência, o MPLA promoveu esta quinta-feira homenagem ao nacionalista Lopo
Ferreira do Nascimento, no âmbito das homenagens que tem vindo a prestar aos heróis da liberdade, neste ano em que Angola comemora 50 anos de independência. Mara Quiosa, vice-presidente do Partido dos Camaradas, ressaltou a importância da continuidade de ações como esta. São mais velhos, homens e mulheres, que deixaram as suas impressões digitais durante o processo de luta da libertação nacional, continuaram a trabalhar para o alcance da paz e felizmente temos então até hoje a oportunidade ainda de tê-los aqui no nosso seio. Portanto, o que temos de fazer é isto, é aproveitar ao máximo essas bibliotecas vivas, esse património imaterial que nós ainda temos ao nosso alcance, para passarmos também às novas gerações o que custou a liberdade, para que os nossos mais novos, os jovens essencialmente, saibam que tudo o que foi consentido, tudo o que foi preciso aceitar para que hoje tivéssemos o país que temos. No percurso de Lopo do Nascimento, destaca-se o do primeiro-ministro de Angola, isto no período de 1975 a 1978. Entre 1978 e 1992, passou pelos cargos de Ministro do Comércio Interno, Ministro do Comércio Exterior, Ministro do Planeamento, Comissário Provincial da Huila e Ministro da Administração do Território. Atuou também como Secretário-Geral do MPLA pelo Comitê Central do Partido de 1993 a 1998. Estamos aqui hoje em casa do camarada Lopo do Nascimento, a conviver, a interagir. Aliás, tem sido bastante gratificante poder partilhar também alguns momentos vividos pelo camarada Lopo. Portanto, o camarada Lopo não é uma pessoa qualquer, é um homem, é um nacionalista, é um patriota de uma dimensão política muito grande, não só para o nosso partido, mas para Angola, para o nosso país de uma forma geral. Portanto, vamos sim continuar a apoiar este movimento que se tem estado a criar. É preciso homenagear os nossos mais velhos, é preciso acarinhar os nossos mais velhos, é preciso, acima de tudo, reconhecer todo o trabalho que foi por eles desempenhado, aliás, com muita resiliência, porque entendemos que os nossos mais velhos atravessaram momentos muito difíceis da história política do nosso país, mas que com muita coragem, com muita determinação, conseguiram ultrapassá-las. Eventos organizados pelo Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA destacam o compromisso do Partido dos Camaradas em preservar a memória daqueles que, com coragem e sacrifício, lutaram pela independência e construção de Angola. Homenagens estas que vão decorrer ao longo do ano em que Angola comemora 50 anos da independência nacional. Dia especial março, dedicado à mulher, olhamos hoje para o desporto, trazemos conquistas e exemplos de mérito, disciplina, dedicação e liderança, mulheres que dão o seu melhor e desempenham papéis em quase todas as áreas do desporto. É com a Georgina João. Yara Cruz é um exemplo de que é possível ser mulher e árbitra ao mesmo tempo. Uma profissão que exerce com amor e bastante afinco numa modalidade que é maioritariamente liderada por homens, o futsal. A árbitra FIFA explica como tem sido este desafio. É difícil. Agora temos mais colegas, né? Temos uma, não posso deixar de falar, que é a Otília. Não é fácil entrar nesse universo masculino, porque na verdade o nosso futsal é mais constituído pelo masculino e não pelo feminino. Nós estamos a ter uma decadência no lado feminino, já tivemos mais equipas femininas, hoje em dia não. No campo nós temos que ser 10 vezes mais duras do que um rapaz e temos que fazer um equilíbrio com a pedagogia, com o trabalho, o profissionalismo, e é muito mais difícil, chega a ser muito mais desgastante. A juíza angolana, a única a exibir um crachá da Federação Internacional de Futebol, vive um dilema que pretende superar o mais rápido possível. Nesse momento não exibo o meu crachá da FIFA,
porque também foi uma condicionante. A FIFA deixou de mandar o meu crachá, apesar de fazer os testes todos os anos com os meus colegas, e a federação, a FAF mandava. A FIFA diz que nós não tínhamos futebol feminino, para que pudessem mandar o meu, podia continuar a receber o crachá. Farei novamente o teste esse ano e vamos ver o que vai acontecer, se a FIFA realmente vai decidir voltar a mandar. Mas aqui está um braço de ferro que tem que ser bem gerido e sei que os meus dirigentes hoje em dia, acredito e tenho fé, vão trabalhar para isso. Nair Felipe Pires de Almeida, ou simplesmente Nair Almeida, um nome muito conhecido na praça do nosso handball nacional e também internacional. Mas não é da Nair Almeida, handbolista, de quem nós vamos falar, mas sim da vice-presidente da Federação Angolana de Handball, uma federação que detém o maior número de títulos a nível africano. Afinal, é mais fácil ser jogadora ou vice-presidente? São comparações distintas, mas devo dizer-lhe, em minha opinião, é muito mais fácil ser jogadora de handball, atleta, embora esse papel de vice-presidente também é muito bom, porque leva-nos para sítios que nós desconhecíamos e para coisas que nós pensávamos que não conseguíamos fazer e estamos a fazer. A ex-internacional é a única angolana até o momento a ocupar o cargo de presidente da Comissão de Desenvolvimento da Confederação Africana de Handball. Nair Almeida acredita que está a fazer um bom trabalho. Eu sei que o vice Godinho, ele já foi presidente de uma comissão a nível da CAB, mas mulher só a primeira aqui a nível de Angola. Senti-me com medo. Primeiro não queria aceitar, mas ver lá é já a tal parte de, às vezes, pensarmos que não conseguimos sem tentar, mas recebi alguma força e depois eu vi que sim, claro, que consigo, tenho competências para tal. Tem sido muito boa, eu tenho aprendido muito, muito. No universo totalmente azul, os obstáculos são enormes e muitas vezes são desvalorizadas pelo facto de serem mulheres. Todavia, as barreiras são superadas com muito trabalho e dedicação. Por mais que tu trabalhes e melhor que um rapaz, hoje ainda tem muita dificuldade de reconhecer o nosso trabalho. Vou dizer, anteriormente era pior, hoje as pessoas já vão estando mais abertos, né, para as mulheres, para verem como uma mulher pode fazer um trabalho melhor que um homem. Às vezes tem pequenas situações que nós queremos levar um bocado para esse lado, mas não pelo facto de ser mulher, mas sim pelo facto de estar a ocupar uma posição de relevância. Às vezes tem coisas que tocam-nos. O que mais me motiva é mesmo isso, quando as coisas não estão a correr bem, tentar dar a volta. Quanto aos sonhos, as mulheres que fazem sucesso no desporto nacional têm como meta elevar o mais alto a bandeira de Angola. Yara Cruz sonha em poder arbitrar uma partida de futsal no Mundial. Antes de me aposentar no futsal, espero conseguir alcançar este sonho. Um Mundial, um CAN. Ser uma mulher angolana a representar a nossa bandeira como árbitra, fazer um bom trabalho lá fora, mas continuar a trabalhar, a humildade acima de tudo, reconhecer as falhas. Já Nair Almeida, eu digo que não vou sair do desporto enquanto não ver esse meu sonho realizado. Não sei quando, mas eu gostava muito, é um dos meus grandes objetivos. Primeiro foi enquanto atleta, não consegui fazê-lo, mas agora enquanto dirigente, eu gostava muito de conseguir um pódio, mas para este Mundial, se estivermos nos 10 primeiros lugares, já será uma mais-valia para nós. E porque estamos no mês de março, que é dedicado às mulheres, a mensagem não é só para as desportistas, é para todas as mulheres, que é de bem-estar e de muito amor. Desporto é vida e nós estamos a ter cada vez mais a vida muito corrida e isso está a fazer mal.
Só para vermos que mais jovens apanham AVC, derrames cerebrais, tudo por causa de um stress da nossa correria, da nossa vida. Então, eu deixo a minha mensagem para mulheres, para os homens, para jovens e crianças, comecem a ter atividades físicas, faz muito, muito bem. Nesse Março Mulher, eu desejo a todas as mulheres muitas felicidades. O que eu peço nesse mês e durante todos os meses do ano é que a gente passe amor para a nossa família, para os nossos amigos, ao próximo, que haja mais empatia e que tudo corra bem para nós durante esse ano de 2025. Em Angola, já existem mulheres a ocuparem cargos de destaque no desporto. A título de exemplo, Irene Gonçalves, agora nas vestes de vice-presidente da Federação Angolana para o Futebol Feminino, Paula Lima Matoso, presidente da Federação dos Desportos Náuticos, e Antônia Maria de Fátima, mais conhecida por Faia, que é presidente da Associação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos de Angola. E assim termina a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Boa noite, passe bem.